está chegando de viagem, que ele possa receber as nossas vibrações e todos os outros que, porventura, não conseguiram comparecer aqui fisicamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Na segunda-feira passada, em função daquele pequeno atraso do nosso companheiro Manuel, né, que, por sinal, proferiu uma palestra de altíssimo nível, ele estava aqui, sabe muito bem disso, aí a gente acabou lendo um pouquinho do Livro dos Espíritos. A gente está estudando as recordações da existência corpórea. E agora faltam duas perguntas para a gente terminar esse tópico. Nós vamos fazer isso aqui agora. Então, a pergunta 318. Por aí. 318. Isso. Muito bem. A pergunta dirigida aos espíritos é a seguinte: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Então, a pessoa desencarna, aí o espírito vai para a erraticidade, vai para o plano espiritual, ele vai, as ideias dele vão se modificar uma vez que ele está desencarnado? Então vamos ver a resposta. Muito, muito. Então vão se modificar muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Ou seja, ele vai deixando de receber a influência da matéria, e à medida que isso vai acontecendo, as suas ideias vão mudando. Então, fica claro, mais uma vez, que a gente já falou isso várias vezes, a matéria nos influencia muito. A matéria influencia demais as nossas ideias. Seja enquanto encarnados, como nós estamos aqui, seja quando desencarnamos. Até a gente se livrar da influência da matéria, ela exerce influência. No caso, sobre o espírito, porque nós já desencarnamos, né? Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Longo tempo. Você fala, quanto que é longo tempo? Pode ser séculos. A gente não sabe o quanto ligado à matéria ele é. Tem espíritos que são extremamente ligados à matéria. Pensa que é fácil deixar a influência da matéria de lado só porque desencarnou? Não. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Muitos, inclusive, ficam ao lado da sepultura, vendo o corpo se decompor, mas não saem dali. Tamanha é a ligação com a matéria. Tamanha é a ligação com o mundo material, né? Depois nós vamos falar mais sobre isso daqui. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, gradualmente, a influência da matéria vai diminuindo, as coisas vão clareando no raciocínio dele,
e ele passa a encarar, entender as diversas situações sob uma outra ótica, à medida que ele se livra da influência da matéria. Né? Agora, como foi dito aqui, quanto tempo demora para se livrar? Não sei. Cada um. Uns se livram mais rápido, outros mais ou menos, outros demoram muito, eu não sei quanto tempo. Cada um é uma situação. Eu não sei quanto que cada um é ligado à matéria. Eu não sei nem eu quanto que eu sou ligado à matéria. Eu sei que é um tanto bom. Mas eu não sei quanto. Tá? 319, a última pergunta desse tópico. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Essa pergunta é muito interessante. O espírito está lá vivendo no plano espiritual. Num dado momento ele reencarna. Só que quando ele desencarna, num primeiro momento há um espanto ou um retorno. Então está perguntando isso, mas ele não veio de lá? Por que ele está espantado? Ele não está voltando para um lugar estranho, diferente. Ele está voltando exatamente para o lugar de onde ele veio, o plano espiritual. Só que muitos ficam perturbados. Então é isso que está perguntando aqui. Por que acontece essa perturbação? Esse susto, né? Então vamos ver o que os espíritos respondem. Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Aí faz uma referência à pergunta 163, que fala justamente esse assunto, e as perguntas seguintes. Então é uma questão de tempo. Num primeiro momento ele sofre um impacto, mas gradualmente ele vai se ambientando, e é claro, esse gradualmente vai depender do grau evolutivo desse espírito. Vai depender do que ele conseguiu de progresso na experiência carnal dele, do entendimento que ele teve de tudo isso daí. Por que a gente estuda? A gente estuda para entender. A gente estuda para entender, para ter respostas às perguntas, para compreender como se processam as diversas etapas, como se dão os fatos. É para isso que a gente estuda. Não tem outro motivo. O estudo é para isso, né? Para ficar melhor preparado, melhor entendido. Porque quando eu passo por uma situação que eu conheço, o meu comportamento é um. Quando eu passo por uma situação que para mim é completamente desconhecida, tudo me surpreende. É desconhecido. Isso é igual quando você está dirigindo numa estrada que você sempre passa. Você dirige de um jeito. A tranquilidade é uma. Agora, você vai passar por uma estrada onde você nunca passou. É a primeira vez. A sua atenção é outra, com certeza. Você não sabe o que aquela estrada te reserva. Você não sabe as curvas, as condições. Você não sabe nada. É a primeira vez que você passa, né? Então, a mesma coisa aqui no desencargo, tá? Então, quanto mais evoluído for, menos essa perturbação vai acontecer. Tá? Isso também não está ligado no negócio do véu do esquecimento? Está ligado também. Está ligado também, que nós precisamos, né, desse véu, né? A gente fala sempre aqui, tem uns que ficam curiosos, né, para saber das existências anteriores. Não fica não. É melhor não. É melhor não saber. Tá? Você tenha a certeza disso. Isso é uma certeza. É melhor você não saber. Assim como eu também não tenho vontade nenhuma de saber. Porque a chance da gente não dar conta de encarar aquilo que nós mesmos já fomos é muito grande.
é muito grande, é quase 100%. Então você quer saber para quê? Preocupa com o que você vive na existência atual. E no futuro, você não vai precisar preocupar em querer saber o passado. Viveu a existência atual de acordo, e a outra, e a outra, e a outra, sua consciência está tranquila. Né? Agora, querer tirar esse véu é um erro muito grande. E outra coisa, não resolve nenhum problema da sua vida, muito pelo contrário, vai te arrumar mais problemas. Mais problemas. Já pensou se você toma conhecimento de quem são aqueles que convivem com você? Talvez ali debaixo do mesmo teto está um algoz que te eliminou numa outra existência. Meu, não, tem que apelar, para entender tem que apelar, né? Aí você já vai falar assim, não, mas então vai complicar se eu ficar sabendo disso. Então para que você quer saber? Para quê? Né? Ou então está ali alguém que você prejudicou violentamente e está ali junto de novo, mudou só a condição social. Lá você era filho, agora você é pai, você é mãe. Essa é uma situação comum. Não é uma coisa rara, não. Isso é uma coisa comum. Comum. Não é por acaso que aquele grupo está debaixo do mesmo teto. Não é por acaso. Não existe acaso. Aquele grupo está ali reunido porque tem uma razão de ser. Então, melhore no presente. Resolva débitos no presente. Vê se não cria mais débito, porque senão continua vivendo ali ligado, ou de um jeito ou de outro, vai continuar ligado, não vai se desvencilhar enquanto tudo não for resolvido. E às vezes existem débitos que nós nem temos conhecimento. Você tem conhecimento de alguns, mas você não tem de todos. E aí? E aí? Como você vai administrar isso? Né? Muito bem. Então, com isso, a gente encerrou esse tópico aí de recordação da existência corpórea. O próximo tópico é a comemoração dos mortos, funerais. Eu vou ler duas perguntas desse tópico. Tá? O assunto segue, só que agora eu estou falando especificamente dos funerais. 320. Sensibiliza os espíritos, ou lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra. Ou seja, os espíritos, né, desencarnados, eles ficam sensibilizados quanto àqueles que ficaram na terra, que lhe foram muito caros. Lembram-se deles? Bom, resposta: muito. Eles se sensibilizam muito, tá? Mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Ou seja, se eles são espíritos felizes, quando ele tem a percepção que aqui na terra muitos continuam lembrando dele com carinho, né? Com amor, com afeto, não é aquela lembrança doentia, problemática, aquele desespero, não, lembrando com carinho e amor. Isso vai fazer muito bem aos espíritos, muito bem. Agora, se eles não são felizes, eles são desgraçados, quando alguém lembra deles, você fala, mas quem vai lembrar do desgraçado? Ué, e por que não? E por que não?
E por que não? Né? Então, se eu lembro de alguém nessa condição, vai minimizar. Quando fala aí lenitivo, quer dizer, vai minimizar o sofrimento. Porque alguém lembrou. Quantos desencarnam e ninguém mais se lembra deles? Quantos? Não é difícil a gente encontrar essa situação. Porque a família já era toda desestruturada. Já não estava nem aí um para o outro quando estavam todos vivos. Aí um desencarna e o resto não está nem aí, cai no esquecimento. O espírito, quando é esquecido por todos, ele sofre muito. E quando só um, se lembra dele, tem um efeito positivo gigantesco. E às vezes nem é quem lembrou tão ligado assim. Lembrou, nossa, aquela pessoa, ela já era meio sozinha, no sepultamento dela já não tinha ninguém. Eu já fui várias vezes em funerais, onde eu cheguei lá na funerária, não tinha ninguém, estava só o corpo lá. Cadê os parentes? E tinha parente, mas não tinha nenhum lá. Esse aí tem tudo para ser um esquecido. Tudo para ser um esquecido. Então, o Espírito sente isso aí. Assim como ele sente também, positivamente, quando alguém lembra dele. 321. O dia da comemoração dos mortos, dia de finados, né? É para os espíritos mais solene do que os outros dias. Então, o dia de finados, ele representa mais para os espíritos do que os demais dias do ano. Então, vamos ver a resposta. Apraz-lhes ir, ou tem outra pergunta, apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Quer dizer, eles acham bom, eles sentem prazer ir ao encontro daqueles que vão lá no cemitério, dia 2 de novembro, orar pelos mortos? Vamos ver a resposta. Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então, para lembrar de alguém que partiu para o plano espiritual, eu não preciso esperar dia 2 de novembro. Não preciso esperar dia 2 de novembro. É 365 dias. É qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se eu lembro, já tem uma vibração em direção àquele espírito. Então eu posso lembrar o que eu quiser. Na condição, eu posso estar trabalhando e lembrando dos meus entes queridos que já partiram, já regressaram ao plano espiritual. E eles percebem. Não precisa esperar dia 2. Não precisa. Se disponibilizar uma flor te faz bem, eu não preciso esperar dia 2. Já pega uma flor hoje e disponibiliza hoje. O dia 2 é uma mera convenção material, humana. Podia ser qualquer outro dia do ano. Aí escolheu 2 de novembro. Para não falar que vai arrecadar dinheiro. Aí acaba tendo um lado comercial, né? Mas pode ser qualquer dia, tá? O que interessa é o que está partindo da sua mente, do seu coração, é a lembrança. Não está vinculado a dia nenhum, viu? Aí tem uma outra pergunta dentro dessa. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? Então insistiu na pergunta. Mas para os espíritos, o dia de finados não é especial? Que reúne lá um monte de gente em volta da sepultura? De algumas, né? Porque tem outros que não vai ninguém. Resposta: nesse dia em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares
os das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Vai lá pelos seus amigos, aqueles que verdadeiramente têm uma ligação com aquele que partiu, e não com aqueles que vão lá para fazer número. É a mesma coisa comparecer a um velório. Não, porque eu tenho que ir no velório, tudo. Mas chega lá, fica conversando outros assuntos, que não tem nada a ver com o velório. E uma prece fez? Não. Resolvi os problemas do Brasil, do mundo, falei de todos os campeonatos de futebol do planeta, falei da política do Berlândia, falei de tudo. Né? Discutimos o problema da herança, do que acabou de morrer, discutimos tudo. Mas uma oração para quem partiu. Não é ir lá do lado do caixão, não, porque isso aí também é simbólico. Você ficou em silêncio ali num cantinho e mentalizou aquele que partiu. Então você foi lá fazer número. Então o Espírito percebe isso aí. O Espírito sente isso, né? Já não está com a matéria mais. Ele pode ainda estar bem materializado, mas ele vai perceber aqueles que foram com intenção verdadeira e aqueles que foram simplesmente para um compromisso social. Não, já pensou se o pessoal comentar que eu não fui lá? Nossa, o Márcio era tão amigo do que morreu e ele nem passou lá. Aí todo mundo comenta, aí eu pego e vou. Eu vou porque eu não quero ninguém comentando isso. Se ficar em casa fazer uma prece. Muito mais efeito, mas muito mais. Escuta do povo. Muito. Não tem que ir para fazer a prece, não tem que estar lá. Né? O carinho com os familiares, porque muitas vezes os familiares ficam ali, chorosos, saudosos, né? Então, a gente tem a oportunidade de dar um carinho, um afeto para esses familiares. E não é fácil, todo mundo já passou por isso, não é fácil. Tá? Então, é um momento muito solene para a gente frequentar de qualquer jeito. Resumindo, é isso. Letra B, outra pergunta. Sob que forma aí comparecem os espíritos, né? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Então, como que os espíritos comparecem nos velórios, tá? No dia de finados? E como que se a gente pudesse vê-los, como nós os veríamos? Resposta simples: sob a forma a que tinham quando encarnados. Se nós pudéssemos vê-los, e tem aqueles que veem, né? Os videntes, mas não são todos, eles vão aparecer da forma que eles tinham quando estavam encarnados. Claro, fica mais fácil de identificar, né? Se ele aparecer lá de uma forma que foi há 10 encarnações atrás, vai complicar. O vidente vai olhar e falar, não sei quem é, é mais um aqui, né? Agora, se ele vem na forma que ele teve na última existência, aí aqueles que têm a capacidade de ver vão identificar rapidamente. Tá? Então é isso. Aí a gente continua sobre esse assunto, né? A comemoração dos mortos, os funerais.